Deus está morto e nós o matamos. Você já ouviu isso, talvez em uma aula de filosofia, talvez em uma conversa entre ateus e religiosos, ou talvez num post qualquer onde Nietzsche é citado como um provocador rebelde. Mas o que ele quis dizer com isso? Nietzsche não estava comemorando nada. Não havia orgulho na frase, não havia um brinde, nem um riso sarcástico. Havia medo, um alerta e uma dor que poucos entenderam. Porque o que morreu não foi Deus em si. O que morreu foi tudo aquilo que mantinha a alma humana de pé. As certezas, os valores absolutos, a moral herdada, a bússola interna. Nietzsche viu um mundo entrando em colapso. Um mundo onde as pessoas ainda frequentavam igrejas, mas já não acreditavam no que ouviam. Onde se diziam boas, mas agiam por medo, por culpa, por status. E ele entendeu antes de todo mundo. O espírito da época estava apodrecendo. A frase surge em A Gaia Ciência e depois aparece novamente em Assim Falou Zaratustra. Mas quem a pronuncia não é Nietzsche. É um personagem, o louco. Um homem que corre pela praça em pleno meio-dia com uma lanterna acesa, gritando: "Estou procurando Deus! Onde está Deus?" As pessoas riem, zombam, dizem que ele é maluco. E é nesse momento que o louco para, olha em volta e anuncia: Deus está morto, Deus continua morto, e fomos nós que o matamos. Mas o mais assustador vem depois. Quem nos dará água para limpar esse sangue? Que ritos de expiação, que jogos sagrados precisaremos inventar? Ou seja, Nietzsche não mata Deus. Ele lamenta o que acontece depois que Deus morre. Ele vê o colapso da estrutura simbólica que sustentava o Ocidente. E o mais trágico? Muita gente seguiu usando as roupas do velho mundo, mas vivendo com a alma vazia. Porque o corpo pode se manter de pé por rotina. Mas a alma precisa de algo mais. E Nietzsche sabia. Quando os velhos deuses morrem, os ídolos tomam o lugar. Dinheiro, imagem, produtividade, performance. O problema não era o fim da fé. O problema era o vazio que viria depois, e a ausência de algo forte o suficiente para ocupar esse espaço. Nietzsche viu isso antes de todo mundo, e por isso foi chamado de louco. Mas o verdadeiro louco para ele era o mundo que fingia ainda acreditar, enquanto o coração já estava murcho, já estava morto. E você, em que acredita? De verdade? Friedrich Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, filho de um pastor protestante. Desde muito cedo, foi mergulhado em um universo de fé, autoridade moral e rigidez cristã. Mas, ainda jovem, Nietzsche sentiu algo começar a desmoronar por dentro. Não era rebeldia vazia, era uma inquietação profunda com a hipocrisia dos discursos religiosos e o vazio das práticas cotidianas. Ele via pessoas falando de amor ao próximo, mas vivendo com rancor, medo e inveja. Falando de humildade, mas se sentindo moralmente superiores. Nietzsche não suportava isso. A ideia de um Deus que exigia submissão, culpa e sacrifício sem sentido o incomodava. E mais ainda, a ideia de que os valores eram impostos de fora para dentro, de que a vida só fazia sentido se alguém lá no alto dissesse que fazia. Ele começou a perceber que algo na alma ocidental estava doente. Mas Nietzsche não era um ateu vulgar. Ele não queria que Deus morresse. Ele queria que o homem acordasse. Enquanto muitos filósofos do século XIX ainda debatiam ideias de progresso, ciência e fé, Nietzsche estava dizendo o oposto. Vocês estão vivendo os últimos suspiros de um mundo que acabou. A moral cristã já morreu, mas vocês ainda não perceberam. Os deuses morreram e ninguém chorou por eles. E por isso, ele foi ignorado, ridicularizado, chamado de louco, isolado nos últimos anos da vida. Nietzsche passou seus últimos 11 anos em silêncio, internado, com colapsos mentais, mergulhado num mundo só dele. Mas suas palavras sobreviveram. E pior, se tornaram cada vez mais verdadeiras com o tempo. Porque o que ele viu foi o colapso do suporte simbólico da existência. A erosão de uma estrutura que sustentava gerações. Quando a fé deixa de ser fé, mas ainda é repetida por medo. Quando os valores morais deixam de fazer sentido, mas continuam como teatro. Quando a vida se torna uma rotina sem sentido, mas ninguém sabe o que colocar no lugar. Nietzsche chamou isso de niilismo.
o momento em que percebemos que nada do que acreditávamos tem valor verdadeiro. E aí vem o vazio. Mas Nietzsche não parou por aí. Ele não escreveu para destruir. Ele escreveu para preparar a construção de algo novo, mais autêntico, mais perigoso, sim, porque exige responsabilidade, mas mais real. E é aí que surge a pergunta: se Deus está morto, o que vem depois? Essa é a crise do nosso tempo, e é exatamente o que vamos explorar agora. Quando Nietzsche escreveu que Deus está morto, ele não falava de um assassinato literal. Ele não se referia a um atentado contra o sagrado, e muito menos estava defendendo o ateísmo barato, como quem tenta vencer um debate de internet. Nietzsche falava da morte de um sistema inteiro de valores, da ruína de uma estrutura simbólica que, por séculos, deu sentido à vida no Ocidente. Durante milênios, o ser humano viveu guiado por valores transcendentes: o bem, o mal, o certo, o errado, o pecado, a salvação. Tudo isso estava ancorado em algo que vinha de fora, de um Deus, de uma escritura, de uma moral revelada. Deus, aqui, era mais que uma entidade. Era o centro de gravidade de toda a existência. Se você sofria, era por um propósito. Se você obedecia, era por salvação. Se você negava seus desejos, era para agradar à vontade divina. Mas com a modernidade, algo foi se desfazendo. A ciência começou a explicar o que antes era milagre. A razão começou a questionar o dogma, a tecnologia, o capitalismo, as guerras, os massacres. Tudo isso foi tirando camadas do que antes parecia sagrado. E Nietzsche percebeu: Deus não foi morto por ódio. Foi esquecido por desuso. As pessoas seguiam dizendo que acreditavam, mas viviam como se Deus não existisse. Não buscavam verdade. Não perdoavam de verdade. Não sacrificavam seus desejos em nome do que é justo. Viveram como se Deus tivesse saído da sala, mas não desligaram as luzes. A morte de Deus, então, é a morte do sentido herdado. É o fim da bússola universal. É quando cada pessoa se vê diante da liberdade de criar sua própria vida, mas sem nenhuma garantia de que o que está fazendo tem valor real. E aí nasce o niilismo. O niilismo é o vácuo deixado pelo sagrado. É o sentimento de que nada mais importa, de que tudo é construção humana, frágil, temporária. Nietzsche viu esse niilismo como inevitável, e num primeiro momento ele o considerou destrutivo, como um terremoto interno. Mas depois, Nietzsche viu nesse caos a oportunidade mais perigosa e mais poderosa da existência humana. E se agora for a hora de criarmos nossos próprios valores? E se o que chamamos de bem e mal for só o reflexo do medo herdado? E se pudermos, enfim, escolher por que viver? Essa é a dor e o poder, porque quando os velhos deuses morrem, os ídolos tomam o lugar. E é isso que Nietzsche temia: que, sem Deus, o homem se tornasse pequeno, covarde, apático, um animal domesticado pela moral, um ser que prefere obedecer, mesmo sem saber a quem. Mas, e se existisse outro caminho? E se fosse possível atravessar o niilismo e sair do outro lado? É aí que entra a figura mais desafiadora da filosofia de Nietzsche, o que ele chamou de Übermensch, o além do homem, aquele que cria seu próprio valor, sem pedir permissão. Imagine o seguinte: você viveu toda a sua vida dentro de uma casa. Lá tudo fazia sentido. Havia regras, paredes seguras, um teto que te protegia. Mas um dia, essa casa desmorona. Você agora está no campo aberto, livre, sem limites, sem ordens, sem teto, sem chão. Essa é a sensação de quem vive após a morte de Deus. Uma liberdade assustadora. Porque junto com a liberdade vem o abismo. Nietzsche chamava isso de niilismo passivo. Quando o ser humano percebe que nada mais é absoluto e, em vez de criar algo novo, ele entra em colapso, se acomoda, desiste, adere à rotina vazia, busca prazer, distração e anestesia. Nietzsche não queria isso. O niilismo não deveria ser o fim, deveria ser a travessia. Ele acreditava que, se o ser humano tivesse coragem, poderia atravessar esse deserto, encarar o vazio, ver que tudo que chamava de sentido era frágil e, ainda assim, escolher viver. Mas não viver como antes, não obedecer, não copiar. Nietzsche propunha uma reinvenção radical. Crie seus próprios valores. Diga sim à vida com tudo que ela tem de caótico.
torne-se quem você é. É aí que surge o Übermensch, o além do homem. Nietzsche não falava de um super-herói, nem de alguém superior aos outros. Ele falava de alguém que transcende os valores herdados, que ousa ser autêntico em um mundo domesticado, que cria, em vez de obedecer. O Übermensch não precisa da aprovação dos outros, não vive com medo de punição divina, não segue regras por inércia. Ele se reinventa, ele transforma sua vida em uma obra de arte. Ele escolhe sofrer, lutar, errar, mas de forma inteiramente sua. Nietzsche sabia que poucos conseguiriam isso, porque é muito mais fácil obedecer, muito mais confortável seguir o fluxo. Mas ele acreditava que era possível, que em meio ao caos nasceria uma nova força, uma vontade que não busca salvação, mas potência. Nietzsche chamou isso de vontade de potência, a força criadora, individual, afirmativa, a coragem de olhar o abismo e não recuar. Mas ele também sabia: quem não consegue atravessar, se perde. O que nos leva ao próximo ponto, o perigo de parar no meio do caminho. Porque depois da morte de Deus, ou você cria novos valores, ou é engolido por falsos ídolos. E muitos estão vivendo hoje, sem perceber que já escolheram. Nietzsche sabia: o ser humano não suporta o vazio. Quando os antigos valores caem, algo precisa preencher o espaço. Mas nem sempre esse algo é real. Nem sempre é autêntico. E é aí que nascem os falsos renascimentos. Quando a religião perde força, o homem moderno não vira automaticamente livre. Ele apenas troca de altar, sai do templo e entra na academia, no mercado, na vitrine, no feed. Antes era a salvação da alma. Hoje é a salvação da imagem, do corpo, da marca pessoal, da produtividade constante. Nietzsche via esse movimento como um risco ainda maior que a fé cega. Porque agora não é Deus quem te julga, é você mesmo. É o outro, é o algoritmo. Você não ora mais, mas repete mantras de merecimento. Você não jejua mais, mas vive em dietas, restrições, punições silenciosas. Você não teme o inferno, mas teme a irrelevância. A moral não desapareceu, ela apenas mudou de roupa. E o pior, agora ela vem disfarçada de liberdade, de escolha, de estilo de vida. Nietzsche chamaria isso de ressentimento invertido. O indivíduo moderno que pensa estar livre, mas que, na verdade, se submeteu a novos senhores. Senhores invisíveis, internos, implacáveis. A nova religião, a performance, a imagem, a eterna sensação de que você nunca é suficiente. E o resultado? Gente exausta, ansiosa, conectada 24 horas e vazia por dentro, cheia de informações, mas sem sabedoria. Nietzsche alertava: o maior perigo não é perder Deus, é não saber que o perdeu e seguir vivendo como se ainda houvesse algo sagrado te guiando. Mas no fundo, tudo virou símbolo, tudo virou aparência. E o ser humano moderno, sem saber, matou Deus. E colocou no lugar um espelho. Um espelho que cobra, julga, compara. E nunca perdoa. Por isso Nietzsche não era apenas um destruidor. Ele era um profeta moderno. Alguém que viu com clareza brutal o preço que pagaríamos por não encarar o niilismo de frente. E a pergunta permanece: depois da morte de Deus, você criou algo verdadeiro? Ou apenas trocou de máscara? Nietzsche não queria um mundo sem sentido. Ele queria um mundo onde o sentido não fosse herdado, mas conquistado. Ele sabia que a morte de Deus traria caos, mas acreditava que, se enfrentado com coragem, esse caos poderia se tornar terra fértil. Nietzsche chamava isso de afirmação trágica da vida. A ideia de aceitar a existência como ela é, cheia de dor, perda, fracasso e incerteza, mas ainda assim dizer: sim, eu quero isso e quero de novo. Essa é a essência do conceito de eterno retorno. Imagine viver sua vida exatamente como ela é, do começo ao fim, infinitas vezes, sem tirar nada, sem mudar nada, com todos os erros, angústias, decepções. Você aceitaria? Nietzsche propõe esse exercício como teste máximo de autenticidade. Você está vivendo de um modo que escolheria repetir eternamente? Ou está só sobrevivendo, esperando por algo externo que te salve? A resposta a essas perguntas define se você está realmente vivo, ou apenas funcionando. O além do homem,
O Übermensch é aquele que aceita o eterno retorno, que olha para a dor e diz: isso também sou eu, isso também me molda. Não quero uma vida perfeita, quero uma vida minha. Isso exige coragem, exige abandonar o conforto da moral herdada, exige confrontar a sombra, o lado reprimido, negado, escondido. Aquilo que você nunca quis ser, mas que é parte do que você é. Nietzsche não nos entrega uma resposta pronta. Não há mandamentos, não há manual. O que ele oferece é um chamado, um convite para viver de forma tão autêntica que mesmo o sofrimento ganhe sentido. Não porque foi imposto por alguém superior, mas porque você o assumiu. Viver de forma nietzscheana não é viver sem valores. É viver com valores que nascem de dentro, que resistem ao tempo, ao olhar dos outros, às perdas. É criar sentido onde antes havia só medo. É rir do absurdo. É dançar no caos. É transformar sua vida em uma afirmação, em vez de uma fuga. Nietzsche acreditava que esse tipo de existência seria o verdadeiro renascimento após a morte de Deus. Mas, para isso, é preciso coragem para matar o velho em si mesmo. A moral falsa, a culpa sem raiz, o medo herdado. É preciso renascer sem muletas, sem ídolos, sem plateia. E então, finalmente, ser. Hoje, mais de 100 anos depois da morte de Nietzsche, a frase "Deus está morto" ecoa mais forte do que nunca. Vivemos em uma era onde os grandes templos caíram, mas a alma ainda não encontrou casa. Trocaram-se as cruzes por logotipos, os púlpitos por redes sociais, as orações por afirmações de autoestima. Mas o vazio continua. O sofrimento psíquico atinge níveis alarmantes. Ansiedade, depressão, crises de pânico, uma geração inteira à beira do colapso, mesmo com acesso a tudo. Nietzsche viu isso antes de todos. Ele viu o homem se tornando escravo de si mesmo, sem deuses, mas com 1000 ídolos, sem pecado, mas cheio de culpa, sem inferno, mas vivendo no limbo da comparação, do tédio e da busca eterna por validação. E agora? O que fazemos quando não há mais absolutos? Quando não existe um céu prometido, nenhum inferno que nos ameace? Nietzsche nos diria: agora é com você. Você é o responsável pelo seu valor, pelo seu bem e seu mal, pela sua dor e pela sua redenção. Essa liberdade assusta, mas também liberta. A proposta de Nietzsche nunca foi fácil. Ela é dura, é cruel, é exigente, mas talvez seja a única saída possível num mundo em que os velhos deuses já não falam mais. E os novos gritam em nosso ouvido o tempo todo, sem dizer nada. Nietzsche não quis matar Deus para brincar de revolucionário. Ele quis dizer que a infância da humanidade acabou, que agora cada um deve crescer, escolher, assumir, criar. Ele não tirou o chão, ele mostrou que nunca houve chão de verdade, só convenções, só tradição, só muros pintados como paisagens. E agora, com tudo ruindo, só há uma saída: encarar o vazio e criar sentido dentro dele. Essa é a travessia, a mais perigosa, a mais solitária e a mais transformadora. Nietzsche não te oferece salvação. Ele te oferece a chance de viver sem precisar ser salvo. E aí, você aceita? Se essa reflexão fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Além da Mente. Comente. O que essa ideia provocou em você? Você já sentiu o peso de ter que criar sentido em um mundo onde nada é garantido? Lembre-se, a jornada do pensamento não termina nunca e aqui a gente continua cavando fundo. Até o próximo mergulho.